E diante da sua visão, do que vem acontecendo no governo federal, desses ensaios de ruptura, né, que você fala que a democracia está ameaçada, você acha que o Bolsonaro perdendo a eleição, duas perguntas, ele perdendo a eleição, ele vai aceitar perder a eleição? E a segunda, ele aceitando ou não, ele vai ser preso depois que deixar a presidência? Olha, você sabe que, e quem conhece o presidente Lula sabe que o Lula é um dos homens mais pacíficos e tranquilos do Brasil. Eu não acredito que tenha um homem mais tranquilo, né, de não guardar ódio, rancor, do que o presidente Lula. Então, o Bolsonaro, se ele tem um mínimo de noção, ele sabe que o presidente Lula será um governo que não vai fazer nenhuma perseguição e investida. Até porque você sabe que tudo que está sendo denunciado contra Bolsonaro está sendo engavetado, né? Ele muda superintendente de Polícia Federal, ele muda. é, ele cria todo um ambiente para não ter, né, com controle do Congresso e com controle da polícia. O Ministério Público Federal praticamente perdeu a voz, né? A gente não consegue entender onde estão os procuradores e procuradoras fortes, né? A CGU, né? Bolsonaro amenizou toda essa parte, né? De um clima de acobertar tudo, né? Voltou à história da época de Fernando Henrique Cardoso, né? Que teve um pouco o procurador-geral, hoje é, né? Eu via hoje os comentários, né, da própria direita, né? Não tem procurador-geral, tem engavetador-geral. Então o Lula é um cara que não vai. O Bolsonaro sabe, se ele tem visão, ele sabe que o Lula não vai perseguir ninguém. Né? Bolsonaro tem medo de prisão? Tem. Ele falou já isso, né? Uhum. Que Bolsonaro é de uma família muito corrupta, é muito corrupta, uma família corrupta. Ele é corrupto, né? E ele é membro de facções criminosas, né? Pesa sobre as costas dele a, a história da morte de Marielle, a presença e a participação da família com as milícias e muita coisa, né? Então, se a Polícia Federal, Ministério Público Federal, tiver uma investigação, né, forte, ninguém tem dúvida da real situação de Bolsonaro. Ela é a pior possível, né? Mas do PT e do Lula jamais terá, né? O Lula está interessado em outras coisas. Você sabe que o Lula quer voltar a ter um país forte, voltar ao reconhecimento internacional, né? Voltar a fazer coisas que possam melhorar a vida da população e os órgãos que apuram. Então, é uma coisa que eu acho que ele tem medo, sim, né? Ele falou que tem medo. Ou a vitória, ou a morte, ou viajar para ou exilar, né? Bolsonaro fala, mas Bolsonaro a gente não pode acreditar muito nele, porque ele, na verdade, é todo um projeto que está por trás aí, né? E eu acho que Uhum. a elite brasileira hoje, uma boa parte da elite brasileira rica, que apoiou 100% o Bolsonaro, não quer mais Bolsonaro. Tem vergonha de estar com um presidente da, do tipo de Bolsonaro. Então tendem, né, como já veio uma parte, a ter, pelo menos amenizar e aceitar uma vitória e o Lula. Todo empresário que é rico e banqueiro, que ganha dinheiro de forma legal, legal que eu digo é de forma garantindo direito aos trabalhadores, né, direitos trabalhistas, ele não tem medo do Lula. Só tem medo do Lula aqueles que fazem, é, que rompem com a nossa Constituição e não cumprem a Constituição, né? Entendi. Então, é interessante porque quando a gente escuta Por tanto. exemplo, Lula não tem, Uhum, é, por favor. ele não tem
nenhum limite no sentido de garantir cumprimento da Constituição. Se chegar uma denúncia de trabalho escravo, o Lula não perdoa. Ele manda, nem manda, né? Só não vai ter pedido para não. Né? Bolsonaro desestruturou. Quando eu estive lá em Tabatinga e Atalaia, eu ouvi dos funcionários, né? Tudo que foi feito sobre a FUNAI, Instituto Chico Mendes e IBAMA, é um absurdo. Foi desestruturado completamente os órgãos federais. E o Lula não. O Lula vai fazer um Instituto Chico Mendes forte, um IBAMA forte, uma Polícia Federal autônoma, vai fazer a FUNAI, né? Quer dizer, os povos indígenas ter política. Então, essa é a parte que muitos ricos não gostam. Mas tem uma parte dos ricos também, né? Veja, o maior produtor de soja do Brasil é o cara que coordena hoje praticamente o programa ligado aos grandes agronegócios, do agronegócio, o programa do Lula. Que é eu vi. O irmão do rei da soja? O Blaimage, né? Por quê que ele faz isso? Porque ele vende soja internacional, não planta semente transgênica, trabalha com variedades, ganha um lucro altíssimo por ser um soja de qualidade e não quer ter a imagem do Brasil destruidor ambiental, porque os compradores dele querem que o Brasil tenha preservação ambiental, não tenha trabalho escravo, né? Então, o empresário do agronegócio e também industrial, banqueiro, que tem sentido de ganhar dinheiro, mas não a custo de qualquer coisa, para ele se beneficia o governo Lula, né? E Bolsonaro hoje, por isso Bolsonaro perde também, né, apoio de muitos setores que compreenderam que com o PT não houve perseguição, houve investimento e há apoio, né? E internacionalmente o PT tinha uma relação e tem muito boa.